Olha, mausoléu é uma palavra que todo mundo conhece, né? A gente usa para falar de um túmulo assim grandioso, imponente. Pois é, mas já paramos para pensar de onde ela veio? Porque, como muitas palavras que a gente usa, a origem dela é uma história bem específica. E olha, é uma história incrível que pouca gente conhece. Então, vamos mergulhar nela. É isso que a gente vai fazer aqui, desvendar a história por trás de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente está falando de uma construção tão, mas tão famosa, que o nome dela virou sinônimo de túmulo grandioso. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por tudo. A origem da palavra, quem foram os governantes, como era essa maravilha, sua queda e, claro, o legado que ficou. Então, para começar, nossa viagem nos leva para a cidade antiga de Halicarnasso, lá na costa do que hoje é a Turquia. É exatamente ali que uma palavra que a gente usa o tempo todo foi, literalmente, construída em pedra. E aqui está o pulo do gato. A palavra mausoléu, no começo, não era para descrever um tipo de construção. Não mesmo. Ela se referia a um prédio específico, um que foi construído para um homem chamado Mausolo. Certo, mas quem era esse tal de Mausolo? Para a gente entender o monumento, primeiro a gente tem que conhecer as pessoas por trás dele. Um casal super poderoso que tinha um sonho de construir uma capital magnífica. Olha só, Mausolo e a esposa dele, Artemísia. Que casal complexo e poderoso. Eles governavam uma província persa, Acária, mas a cabeça e o coração deles eram totalmente gregos. E tem um detalhe: para manter o poder na família, seguindo um costume da região, eles não eram só marido e mulher, eram também irmãos. Pois é, e juntos eles governaram por 24 anos, sempre com a mesma visão. E eles não ficaram só no sonho, não. Eles colocaram a mão na massa. Halicarnasso foi completamente transformada. Imagina, fortaleceram o porto, levantaram muralhas, um palácio, um templo para o deus da guerra, Ares, e espalharam mármore brilhante pela cidade toda. Eles realmente transformaram o lugar num centro de cultura e poder. Só que toda essa ambição, esse projeto de poder do casal, estava prestes a tomar um rumo muito pessoal. A maior criação deles não viria da força, mas sim da dor. Foi quando, em 353 a.C., Mausolo morreu. E Artemísia ficou arrasada, com o coração partido. Mas a dor dela virou uma nova missão. Ela decidiu usar toda a sua riqueza, todo o seu poder, num único projeto. Construir um túmulo tão espetacular que o nome do marido dela seria lembrado para sempre. E que ninguém se engane, viu? Artemísia era uma líder incrível. Ao mesmo tempo que ela estava lá supervisionando a obra do túmulo, ela simplesmente acabou com uma rebelião usando uma estratégia militar genial. Ou seja, ela era tão boa no campo de batalha quanto era como uma incentivadora das artes. Ela ainda governou sozinha por mais 2 anos, garantindo que o legado do casal ficasse completo. Ok, então, que tipo de construção surge de uma mistura tão forte de poder, amor e dor? Vamos dar uma olhada de perto agora na arquitetura dessa maravilha do mundo antigo. A estrutura era uma mistura de estilo, sabe? Basicamente dividida em 3 partes. Lá embaixo, a base, um pódio gigante de mármore, todo esculpido com cenas de batalhas da mitologia. No meio, um anel com 36 colunas gregas, que dava uma sensação de leveza. E, para coroar tudo, lá no topo, um telhado em forma de pirâmide com degraus, com uma estátua enorme de Mausolo e Artemísia numa carruagem. E a altura disso tudo? 45 metros. Pra gente ter uma ideia, é quase um prédio de 15 andares de hoje. Imagina só, no mundo antigo, a visão que era isso. Era algo de tirar o fôlego, que dominava completamente a paisagem da cidade. E olha, a Artemísia não economizou em nada. Ela contratou uma verdadeira seleção, os melhores dos melhores. 4 dos escultores mais famosos da Grécia, cada um para cuidar de um lado do monumento. Era tipo o projeto da vida desses caras, que atraiu os maiores talentos daquele tempo. Mas a gente sabe, né? Nada, por mais incrível que seja, dura para sempre. O mausoléu resistiu a invasões, resistiu ao tempo por séculos e séculos, mas o seu fim, a sua longa despedida, foi um processo lento e inevitável. Essa linha do tempo aqui mostra o quão resistente ele foi. Pensa bem, o mausoléu sobreviveu à invasão de Alexandre o Grande. Ficou de pé por mais de 1.600 anos. É muito tempo. Mas o que os exércitos não conseguiram destruir, a própria natureza deu um jeito.
uma série de terremotos foi abalando a estrutura com o tempo e as ruínas acabaram virando um depósito de material de construção para quem precisasse. E o fim dele é cheio de ironia, não acha? Um túmulo feito com o mármore mais fino sendo desmontado pedrinha por pedrinha para virar muro de um castelo, o Castelo de São Pedro. As pedras daquela antiga maravilha estão lá, literalmente, escondidas à vista de todo mundo no castelo que existe até hoje. Então, o prédio não existe mais. As cinzas de Mausolo e Artemísia se perderam no tempo. Mas a história não acaba aqui não. O legado do mausoléu acabou sendo algo muito mais forte, muito mais duradouro que a própria pedra. E ainda tem um último mistério. Quando os Cavaleiros de São João finalmente entraram na câmara funerária, lá em 1522, ela estava vazia. Na hora, eles culparam os moradores da região, mas a arqueologia moderna conta outra história. Pesquisas indicam que ladrões de túmulos já tinham cavado túneis e chegado lá séculos antes. O tesouro, as cinzas, tudo simplesmente sumiu na poeira da história. Essa citação aqui, do historiador romano Plínio o Velho, ajuda a gente a entender uma coisa. Por que a obra continuou mesmo depois que a própria Artemísia morreu? Porque os artistas, os escultores, eles não estavam lá só pelo dinheiro. Eles sabiam que estavam criando algo para a posteridade, uma obra-prima. Era um monumento tanto para os seus patrões quanto para a própria arte e o talento deles. E no fim das contas é isso que fica. O prédio físico foi destruído, ok, mas o propósito dele foi um sucesso absurdo. O túmulo mortalizou o nome de Mausolo de um jeito que nem ele nem Artemísia poderiam ter imaginado. O nome de um único homem virou a palavra que a gente usa para qualquer túmulo grandioso. E isso faz a gente pensar, né? A história está escondida na nossa linguagem, de formas que a gente nem percebe. Fica a pergunta, quantas outras palavras que a gente usa no dia a dia também carregam uma maravilha do mundo inteira dentro delas?